Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui novamente. Sua presença é tão importante, sabia? Como você, estando aqui, traz uma promoção de bem-estar até para aquelas pessoas que te rodeiam. Sabia disso? Já parou para pensar que a sua escolha em buscar desenvolvimento pessoal, buscar aprender sobre assuntos da saúde mental, comportamento, uma evolução, um desenvolvimento de habilidades, isso tudo vai favorecer e beneficiar muita gente que você ama, além de você. Parabéns por estar aqui e continuar com essa escolha, com essa decisão de se descobrir e aprender mais sobre assuntos que diz respeito a você, a mim, a gente como a gente. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui e você vai ser lembrado sempre que apertar o lembrete das notificações, esse sininho que você vê logo aqui abaixo. Assim você vai sempre receber notícias de quando o nosso vídeo for ao ar e assim você vai estar constantemente, toda semana, aprendendo aqui comigo. E além disso, deixe o seu joinha, que é tão importante para que o YouTube possa engajar esse vídeo para mais pessoas e compartilhar. Quantas pessoas? Para pensar aí, quantas pessoas do seu convívio pessoal, profissional podem se interessar por esse assunto e de repente a gente pode inclusive salvar uma vida. É isso mesmo. Afinal de contas, nós estamos falando de um assunto que é sobre o suicídio, a saúde mental. Estamos nesse mês de setembro amarelo aqui no Brasil. Há alguns anos nós destacamos o mês de setembro para falar do suicídio. É um assunto bastante denso, difícil, mas nós vamos aprendendo a lidar com essas situações conflitantes que muitas vezes podem estar muito próximas a gente. Você que é pai e mãe, fique atento a esse vídeo, porque hoje nós vamos falar de faixas etárias. Inclusive, nós vamos falar sobre o adolescente. E aí, suicídio tem idade? Tem faixas etárias onde é importante a gente ficar atento. Sobre isso que a gente vai falar. Então vamos lá? Vamos começar hoje falando sobre essa multifaceta. Você já sabe um pouco dos fatores, das razões que levam uma pessoa a tirar a sua vida. Em média, 40 pessoas tiram a sua vida por dia. É alarmante, não é mesmo? E é para que a gente possa se atentar mais aos sinais com as pessoas ao nosso redor e falarmos sobre emoções, sentimentos. E nós vamos trazer também uma abordagem terapêutica que eu vou explicar para você no final desse vídeo. Então me acompanhe até o final, ok? Bom, suicídio é uma questão multifacetada, algo que é sensível falar sobre isso. O suicídio tem sido algo que muitas pessoas velam quando acontece, obviamente, a notícia, para que não haja uma reprodução em massa, uma influência dessa informação. As pessoas, claro, obviamente a família prefere por abafar o assunto, mas nós temos aí o controle do índice que vem só aumentando. Eu, pessoalmente, conheço várias notícias. Ultimamente, cada vez mais eu venho sabendo dessas notícias de suicídios na cidade onde eu moro. Também aqui no Brasil, em Ribeirão, aconteceu um suicídio coletivo de jovens adolescentes. Triste isso, alguns pais interviram a tempo, graças a Deus, quando souberam desse grupo que já vinha planejando um suicídio coletivo, mas infelizmente alguns jovens tiraram a sua vida em um prédio em Ribeirão Preto. No meu prédio onde eu resido, um senhor de idade também tirou a sua própria vida há alguns anos atrás. Pessoas próximas que eu escuto de clientes que eu dou mentoria também me abrem aí esse assunto de suicídio na sua família, de
amigos próximos. Gente, é algo que nos rodeia mais do que a gente possa imaginar, mas não é falado, tá? Não é falado. A ideação suicida, ela começa de uma forma muito singela, muito sutil. A pessoa, ela vai apresentando sinais. E esses sinais eu falei no primeiro vídeo sobre esse assunto da saúde mental, Setembro Amarelo, se você quiser, retorne lá. E também sobre os fatores, as causas, porque é importante a gente observar. Tem alguma causa, tem algum fator que pode, talvez, inclinar o indivíduo, a pessoa, ao suicídio? Nós temos fatores endógenos, fatores filogenéticos, também ontogenéticos, da própria criação, do desenvolvimento infantil, tem a questão de traumas, tem fatores ambientais, tem várias questões que é importante a gente estar atento como base. Então, o vídeo anterior a este que você está assistindo também vai trazer para você os fatores. Mas a identificação precoce, ela traz aí um suporte social, a gente consegue dar apoio à pessoa, pedir ajuda também, no caso, quando se identifica na própria pessoa, ela pedir ajuda, e você pode ajudar a salvar vidas. Olha como isso é importante, tá bom? Então, se você conhece alguém que está passando por uma crise emocional, que tem manifestado sinais de que ela não está bem, que ela tem te chamado para conversar no WhatsApp, que você tem sentido falta dela, observado alguma questão diferente, comportamentos estranhos, anormais, não hesite em dar suporte, em buscar ajuda para essa pessoa, ou se você se considera essa pessoa também, busque ajuda imediatamente, ok? Bom, vamos falar então das faixas etárias. O suicídio é uma questão que afeta várias faixas etárias diferentes e de maneira muito distinta, ou seja, cada faixa etária você vai perceber de uma forma diferente, tá? No entanto, toda faixa de idade ela é vulnerável. As pessoas têm uma propensão em qualquer faixa etária. Então não adianta dizer assim, agora eu sou adulta, eu tô livre disso. Não, 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 não é assim. Agora já passei, tô na meia idade, já passou, jamais vou ter coragem de fazer algo do tipo. Não, todas as faixas etárias, nós seres humanos estamos vulneráveis, ok? Vamos começar então falando do adolescente. Em torno aí de 14 até os 19 anos, durante essa fase, gente, muitas mudanças físicas acontecem. Você que é pai ou mãe de adolescentes, tem adolescente em casa, é perceptível as mudanças físicas, hormonais, é um boom de hormônios acontecendo. As mudanças emocionais, é natural a gente ver o adolescente acordar de mau humor e de repente ficar alegre, e no final da tarde estar triste. Então mudanças bruscas, repentinas de humor e sem razões aparentes, é algo muito do interno do próprio adolescente. Vem aí somando-se a ansiedade, quando aparece com muito mais notoriedade. É possível a gente perceber isso na criança, no infantil? Com certeza, mas no adolescente isso já é muito mais perceptível. E também aumentam os riscos de problemas mentais, tá? A ansiedade, ela vem de forma mais acentuada, e a depressão também. Então é nessa faixa etária que é particularmente muito vulnerável. Por quê? Por conta da busca da própria identidade. É isso mesmo. Existe uma busca, e se existe uma busca é porque a pessoa está perdida. Esse jovem, ele ainda está em conflito, porque tem todo o entorno, os grupos, as suas tribos. Ele vai percebendo que a idade aonde ele está, ela proporciona uma busca por diversidades, por curiosidades. Então tem muitos grupos, então o adolescente ele fica um pouco perdido. Quem sou eu de fato?
Além de tudo, tem a cobrança social. E aí, já tá namorando? E aí, sabe o que você vai prestar de vestibular? O que você vai querer fazer da sua vida profissional? Quem você vai querer ser quando crescer? Nossa, essa pergunta ressoa no ouvido do adolescente por muitas vezes. Nos encontros familiares, as cobranças, essa pressão social, tanto da questão do vestibular, quanto de relacionamento, enfim, são várias pressões sociais e os amigos também. E aí, experimenta isso, vamos fazer tal coisa, vamos burlar regras. E é natural querer explorar, querer buscar pela liberdade, pela autonomia, mas tem muitas coisas que acontecem nessa fase que é tão curta e muitas coisas muito rápidas. Então, o suicídio é uma das maiores causas de morte entre os adolescentes. É importante você ficar antenado, você pai, mãe, com os seus filhos nessa idade. A todos os sintomas, se você percebe um afastamento, uma perda de sentido, de engajamento na vida, um afastamento até social, ou uma irritabilidade fora do comum, que aquilo prevalece no dia a dia do seu jovem, adolescente, aquela ansiedade por muitas atividades, aquela agenda sobrecarregada, cuidado pais, eu sei que vocês querem ocupar seus filhos, porém, tudo que é sobrecarga pode trazer sim uma ansiedade, até sintomas de pânico, que eu vejo muito isso nos jovens adolescentes. Então, nessa fase, existem crises também, coisas que estão lá na infância que não foram tratadas, podem vir à tona sentimentalmente, as emoções que não foram bem elaboradas, não teve uma explicação, um diálogo, podem vir à tona. A questão da frustração, porque os jovens adolescentes, eles vão perceber que muitas vezes eles não são aceitos em certos grupos e eles têm que agradar, ou eles vão ser excluídos. E aí é onde acontece aí esse conflito de identidade, uma insegurança bate na porta. E também o ambiente familiar nessa idade é muito importante, pais estarem atentos se esse ambiente ele é propício para a ansiedade, para a depressão, pais que ficam cobrando muito dos seus jovens, nada está bom, porque acontece que ele vai dormir mais, ele está em fase agora de saltos de crescimento, quando você vê aquele adolescente que de repente ele fica um gigante, ele cresce, ele se desenvolve, é natural, então ele busca dormir mais e os pais às vezes cobram, o quarto, a bagunça, e é como se dentro de casa ele não tivesse mais valor, ele fosse um problema para os pais. Então cuidado como dizer aos seus filhos, é muito importante estabelecer limites, por mais que ele queira buscar essa autonomia, essa liberdade, pais não soltem de tudo, porque eu já ouvi falar de uma boca de uma adolescente, da própria boca dela, que os pais eram muito liberais. E eu comentei, poxa, isso deve ser muito legal. Ela disse, não é, porque eu não me sinto cuidada, eu me sinto abandonada, porque eles não fazem questão de ir nas coisas do meu colégio, eles não fazem questão, às vezes, de me buscar numa balada à noite, eu vejo minhas amigas indo embora com seus pais e eu tenho que pegar um Uber. Então, cuidado com soltar. Agora é adolescente, agora pode se virar. Não é assim. É uma moderação. É importante dar autonomia, é importante sim fazer com que eles enfrentem a vida, mas cuidado com ser ausentes totalmente por conta de trabalho, falta de tempo, e sim, nós temos tempo de cuidar dos nossos filhos, mas é a intencionalidade. Muitas vezes esse adolescente ele se sente solitário nessa faixa etária, tá? Então, conversar, dialogar, fazer coisas do interesse deles, hobbies, participar do esporte. Esporte nessa época é muito importante, mas fique atento aos sinais dessa faixa etária, porque pode acontecer sim pensamentos ruins, negativos, autoflagelo, o adolescente já começa a se cortar, começa a demonstrar aí atitudes de rebeldia, de agressividade, o pouco que você conversa, eles já espanam, então tudo isso é motivo para você se atentar
com relação a questão da depressão e da ansiedade, a baixa autoestima também, as comparações nas redes sociais, essa confusão de eu estou bonita, eu estou acima do peso, eu não estou adequada ao padrão da beleza. Tanto o homem quanto a mulher podem sofrer tudo isso nessa faixa etária. Então, pais, deem todo o suporte, principalmente a terapia, que é tão importante, tá? Eu mesma passei na minha adolescência por algumas questões de ideações suicidas. Também tive aí uma tentativa de suicídio que não foi fácil para mim. Eu tive uma certa rebeldia nessa época e graças a Deus e aos meus pais que me colocaram na terapia. E ali eu pude perceber e lidar com esse problema interno de uma forma muito natural e tudo se normalizou naquela época. Mas eu mesma senti na minha própria pele o que é essa dor, esse sofrimento, quando se trata de tirar a própria vida. Querer tirar, porque a coragem em si, o desejo em si, tirar a vida não é nosso, mas acabar com aquele sofrimento psíquico, aquela bagunça que está acontecendo nessa idade, às vezes é uma opção. E como é importante os pais estarem atentos. No meu caso, meus pais ficaram atentos e me colocaram em terapia logo cedo na minha adolescência. E foi aonde eu me apaixonei ainda mais. Eu já tinha uma propensão a ajudar, a cuidar de pessoas, mas nessa época eu me apaixonei mais ainda quando eu vi que nesse ambiente terapêutico é possível a gente dialogar, colocar nossos pensamentos, e foi aonde eu definitivamente fiz a minha escolha pela psicologia. Então, um pouquinho para você entender que nessa fase é possível muitas coisas acontecerem, principalmente a questão do suicídio. Então, fiquem muito atentos às amizades, quando o filho ou a filha se afasta muito do convívio familiar, todos esses sinais são importantes. E nos jovens adultos? Vamos falar dos 20 aos 34 anos. O que acontece? Vamos falar. Nessa época, o estresse, transição de carreira, lidar com a própria fase de uma escolha profissional, uma faculdade e tomar decisões, cuidar da própria vida, sair da casa dos pais, responsabilidades financeiras, profissionais, cargo aonde você está agora responsável, uma família, talvez aí você já adquirindo o seu primeiro imóvel, pagando suas contas, morando fora, enfim, tudo isso pesa, isso tudo contribui para agravar problemas mentais. A pessoa começa a ter problemas mentais, sua mente começa a entrar em conflito, em desordem. Então, problemas relacionados ao início da vida adulta, como tanto trabalho, carreira, nossa, entrei numa faculdade, não era essa que eu queria, ou durante a faculdade ter problemas. Eu lido com muitos profissionais que já estão aí em fase de fazer uma residência, de prestar um concurso público, e às vezes se questionam, será que a faculdade que eu fiz era? Então volta aí uma dúvida, um questionamento, uma insegurança. Isso é natural nessa fase de jovens adultos, tá? Então tudo isso é importante, essa independência financeira, será que eu dou conta de me bancar? E agora não pedir mais ajuda para os meus pais? Como que vai ser cuidar da minha família? Já estou me relacionando ou não estou me relacionando? E se eu estou, como que eu fico? Eu fico ainda nos meus pais? Eu saio de casa? Então são várias decisões que aumentam o estresse, a ansiedade e podem trazer risco à saúde mental. Então como lidar com isso sempre? Se você percebe que tem sentido, tem prejudicado o seu dia a dia, a sua rotina, prejudicado suas atividades naturais, seja o estudo na faculdade, seja no seu trabalho, que você percebe que você está tendo sintomas tanto de ansiedade, depressão, ideias de querer sumir desta vida, procure imediatamente ajuda profissional. Trazer isso à tona é muito importante, tá bom? Agora vamos falar de uma terceira faixa etária, que é a meia-idade. O que é a meia-idade? 35 até uns 65 anos, a gente pode considerar uma meia-idade, onde as pessoas vão enfrentar mais desafios. Por quê?
porque elas vão passar aí também por uma situação de mudança de vida, de dinâmica, porque é natural nessa fase aí, depois dos 35 até os 65 anos, vamos falar aí os 50, na metade dessa faixa etária, quando a pessoa está provando que seus filhos já estão saindo de casa, de que já realizaram algumas coisas, que talvez venha a aposentadoria, que venha realizações pessoais profissionais. Tudo isso vai impactar a saúde mental. Sim ou não, que a pessoa vai ficar vulnerável nessa fase. Sem contar a questão dos hormônios. O declínio hormonal desempenha, assim, um papel importantíssimo e está interligado, sim, à saúde mental. Porque os hormônios, eles afetam a nossa saúde mental, eles contribuem. Então tem muitos hormônios aí que são importantes para a nossa saúde mental, e nessa queda natural, tanto na mulher quanto no homem, a mulher começa antes do que o homem, pode estar acontecendo aí uma desordem na saúde mental e a pessoa não ficar bem. Então nessa faixa etária existem crises da meia-idade. Dizem a crise dos 50 anos, né? É muito natural, porque a pessoa ela vai se questionar sobre a vida, o que ela fez, será que ela fez boas escolhas? E eu percebo muito nos meus mentorados, nos clientes que passam aí por um desenvolvimento comigo, que eles se questionam de muitas coisas e eles querem revisitar a vida. Rever, sabe? Será que meu casamento tá ok? Entrou nas mesmice? Ah, meus filhos, olha essa situação profissional, nossa, agora eu fui trocado por uma pessoa mais jovem no meu trabalho, fui demitido, o que eu vou fazer agora que eu parar de trabalhar? Então vem inúmeros questionamentos, sim ou não? Acontece muita coisa interna, a pessoa começa a sentir muita coisa e isso vai trazendo um impacto muito pesado na sua saúde mental, a ponto dela se despersonalizar, dela não saber quem ela é. Quando os filhos saem de casa, o empty nest, essa síndrome do ninho vazio, é natural os pais às vezes se esforçarem ou resistirem, melhor dizendo, sobre os seus papéis, ainda querem ser a mãe do filho no sentido de, opa, peraí, já tem uma esposa, então é hora de passar o bastão. Tá tudo bem, eu continuo sendo mãe, mas eu não tenho que ficar cuidando ou lembrando a esposa de que é o remédio, que é isso, que é aquilo. Eu passo essa responsabilidade, senão começa um conflito familiar ali. Pode acontecer do pai com a filha da mesma forma, ou às vezes não quero que saiam de casa, fiquem pertinho, e aí isso incorre num erro gravíssimo, porque os filhos têm sim um tempo para estar dentro de casa e depois sair. Aqui no Brasil isso é mais tardio, mas eu vejo muito nos países, tanto nos Estados Unidos, na Europa, que os filhos saem mais cedo de casa para buscar sua independência, tanto maturidade emocional, financeira. Então isso é importante, cuidar dos pais que resistem a isso e que às vezes querem ficar muito presentes na vida dos filhos, porque é nessa meia-idade que é importante você se redescobrir. Fazer uma pergunta para você: quem eu sou agora sem os meus filhos? Quem sou eu agora sem o meu cargo, sem essa profissão? O que eu gosto de fazer? Quais são minhas preferências? Como eu me sinto? Eu estou dormindo bem? O que me preocupa? Quais são as minhas prioridades daqui para frente? Quais são os meus valores? O que eu vou dar mais atenção? Então é uma fase importante para pensar sobre missão de vida, propósito de vida, servir o próximo, ter utilidade, se sentir ainda incluído na sociedade, com as pessoas que você ama. E são muitas decisões a serem tomadas, mas a pessoa às vezes ela fica tão confusa que dar um passo já significa muito. Por isso é tão importante buscar ajuda profissional, porque nesse meio dessa idade pode acontecer uma crise que ela pode ser irreversível, e muitas pessoas tiram a sua própria vida nessa faixa etária.
entre 35 a 65 anos. Agora vamos falar um pouquinho da fase mais idosa. A velhinha não tem coragem de tirar a vida. Imagina, jamais, com certeza. Eu mesma disse que aonde eu moro atualmente, há alguns anos atrás, um senhorzinho de 70 e poucos anos tirou a sua própria vida, se lançando lá do andar do prédio, do apartamento dele, e ele se jogou. Muito triste, uma tragédia. E aí você pergunta, como assim? Esse idoso foi fazer isso? Cadê a família? Cadê o olhar? Cadê o cuidado? Então nunca deixar o idoso sozinho, principalmente quando o ente querido falece e ele fica sozinho. Não pode, gente. Ah, mas vai ter sua autonomia, vai ter sua... Não. Por quê? Porque já é uma faixa etária que merece companhia. A solidão e a depressão nos idosos, e com a pandemia que aconteceu, eu vi que aumentou demais, né? Os idosos tiveram que ficar um pouco mais afastados para não pegar o Covid e ficaram privados, né, de relacionamento com as famílias. Então isso trouxe aí um agravamento com relação à saúde mental dos idosos e essa solidão que foi promovida a partir dali, mais ainda. Então, o idoso, não é porque é idoso, ele tem que sim ter interação social, fazer atividade física sim, conforme o seu limite, conforme o que ele pode, né? É importante os exames sempre em dia, para que ele saiba como que está a questão da densidade óssea, como que está a sua saúde, fazer um check-up anual e a família dar todo esse suporte. Porque o idoso, ele tem condições médicas e às vezes até patológicas crônicas, que vêm ali se arrastando e pode se agravar na fase idosa, nessa velhice. Então, também quando se perdem entes queridos, quando alguém vai embora que tanto amava, o parceiro da vida, né, a sua esposa, os irmãos quando vão falecendo. Então tudo isso vai promovendo o isolamento social que pode tornar os idosos mais suscetíveis a problemas mentais. Eu vejo muitos idosos manifestando problemas mentais em função dessa ansiedade, da preocupação com relação à morte. Então todos esses assuntos devem ser falados e buscar sim essa missão e esse propósito de vida. Aumentar a espiritualidade, porque tanto solidão, doenças crônicas, perdas de entes queridos, tudo isso pode contribuir para o aumento da taxa aí do risco do suicídio entre os idosos. Então vamos ficar atentos. Se você tem um velhinho, uma velhinha dentro de casa, é muito importante você dar atenção, dar as condições, estimular e sim, fazer tratamentos, talvez medicamentosos e outras terapias, mas sempre o amor, o acolhimento, a companhia nessa fase é tão importante, deixar que eles contem suas histórias, que eles falem, que eles se sintam úteis, que eles colaborem também com a família. Então essas são as faixas etárias aí que a gente destrinchou para que você entenda e fique atento a essas questões. No próximo vídeo, na próxima aula, fique ligado que nós vamos falar sobre as terapias. Quais tipos de terapias a gente pode tratar as ideações suicidas, a ansiedade, a depressão? Tem terapia específica? Sim, a gente coloca terapia só num só contexto, mas não, tem terapias de vários tipos que a gente pode estar fazendo para tratar um paciente que está com ideações suicidas, que pode vir a tirar sua própria vida. É sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Eu te vejo em breve. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e continue aqui com a gente. Até a próxima!